Bem-vindos, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Kunari. Me conta uma coisa aqui, você já colocou aquele gigante pra lutar com os seus jogadores, mas ele não virou nada mais, nada menos do que um saco de HP gigantesco que bate muito forte? Se isso aconteceu com você, o problema não é a ficha do monstro, e sim a forma como o gigante ele foi utilizado nesse combate ou de um modo geral. Os gigantes estão entre as criaturas mais icônicas de qualquer sistema que você vai jogar, principalmente em Dungeons and Dragons. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você usa os gigantes além do combate. Não apenas aquele negócio, o gigante apareceu, lutou, morreu, XP, lutou, acabou. Não, não. Vamos bolar uma estratégia um pouco melhor, estudar um pouco a cultura dele, como que você pode usar os pontos fortes desse gigante para que não seja apenas um encontro de combate, e sim encontros que vão além do combate. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo por mais um vídeo. O primeiro erro que muitos mestres cometem é tratar essas criaturas gigantescas, o gigante do modo geral, como versões ampliadas de guerreiros humanos. Mas não, gigantes não são apenas isso, né? Uma criatura imensa que bate muito forte. Eles pertencem a uma sociedade completamente diferente daquelas que nós estamos acostumados, habituados, certo? E possuem uma visão própria do mundo e vivem em uma escala claramente muito maior que a dos seres humanos. Ser humano, gigante, sabe? Tipo a diferença? Enfim, dentro de qualquer sistema que você vai jogar, os gigantes então eles possuem cultura, eles possuem hierarquias, eles possuem tradições ligadas ao chamado Ordning, que é uma estrutura social que determina a posição de cada tipo de gigante dentro de sua civilização, certo? Gigante de pedra, gigante das colinas, seja o que for. Isso significa que um gigante não luta apenas por instinto ou ganância. Eu vou atacar lá porque eu quero muito dinheiro. Não. Ele age conforme seus valores, olha a cultura. Ele age de acordo com a sua posição e sua visão de mundo. Então cada uma das sociedades gigantes, eles têm uma visão totalmente diferente umas das outras, né? E quando você, mestre, começa a entender isso, que o gigante ele não vai lutar por lutar, ele não vai estar ali por algum motivo. Se ele está caminhando no lugar, ele vai ter um motivo para estar caminhando naquele lugar. Se ele sai, por exemplo, se um gigante das montanhas, ele sai das montanhas para algum lugar, ele vai ter um objetivo, ele não vai simplesmente, eu vou andando aqui porque é muito legal, não. Ele atende valores, ele atende hierarquia, ele atende as tradições que ele segue, beleza? Por exemplo aqui então que o grupo de jogadores é contratado para invadir um determinado vale, acreditando que eles têm que lutar contra um gigante das colinas. Esse gigante das colinas está destruindo tudo ao redor, não sei o que, tá atacando caravanas. Ok, legal. Os jogadores então eles adentram esse vale, armas em mão, escudo, cajado, arco e flecha, assim, arco e flecha. Tudo aqui andando e tal. Quando eles encontram aquele gigante, né, lá no fundo assim, ele se posiciona na frente de algo que está ao fundo. O jogador faz uma rolagem de percepção, eu quero enxergar o que está acontecendo lá. 19, 20, 25, ele olha assim, ele percebe então, né, esse jogador, que atrás desse gigante há dezenas de gigantinhos, vamos chamar assim, acho que fica legal, né? Gigantinhos, criaturas menores, filhos desses gigantes, que estão ali, talvez se escondendo, talvez fugindo de algo, porque quando eles conversam com esse gigante, eles entendem que na verdade esse gigante ele está atacando essas caravanas porque eles passaram por um inverno extremamente difícil e a comida se tornou mais rara, se tornou uma determinada escassez para os gigantes, ok? O conflito deixa de ser apenas físico e se torna mais moral e emocional para os seus jogadores. No filme A Viagem de Chihiro, muitas criaturas parecem estranhas porque seguem valores completamente diferentes dos humanos. Como a gente bem sabe, cada uma das culturas elas têm uma mentalidade totalmente diferente das humanas, né? Principalmente dentro de sistemas de fantasia. Com os gigantes acontece a mesma coisa, eles não precisam pensar como as raças dos aventureiros. Não, gigante, humano, seja o que for, eles vão pensar completamente diferente. Por quê? A gente já determinou aqui que eles têm tradições, culturas e hierarquias completamente diferentes das dos humanos. Claramente, o tamanho do gigante deve mudar também o combate. Se você coloca esse gigante pra lutar contra os seus jogadores igual um orc, né? Vamos de frente! Sim, o gigante vai causar muito mais dano, ele vai, né, bater muito mais pesado, vai ter uma taxa de ataques muito mais alta, mas você está usando ele de maneira errada. Desculpe, mas é verdade. Criaturas enormes, elas alteram completamente a dinâmica do campo de batalha. O gigante, né? Uma criatura de 9 metros de altura, suponhamos, né? Cara, ele não vai enxergar as coisas como um jogadorzinho, né? Tipo, um jogador menor, um humano, um elfo, seja que for, mais que o elfo tenha uma visão mais ampla, ele não vai enxergar as coisas da mesma maneira. O gigante com seus 6, 7 metros de altura, ele vai enxergar muito mais alto. Então ele vai ver o campo de batalha de uma maneira completamente diferente dos jogadores. Principalmente porque eles vão estar olhando de cima, assim, aqui, mas se eu jogar essa árvore em cima deles vai ser bem legal, né? Então ele começa a enxergar áreas maiores, ele vai usar pedras, ele vai usar troncos para jogar nos jogadores, ele vai derrubar construções. Cara, ele vai ser uma calamidade que anda, quebra coisas, entende? O próprio deslocamento de um gigante pode derrubar cercas, né? Ele tá andando, derrubou uma cerca, derrubou uma casa. Ele pode, tipo, simplesmente virar o braço, assim, e derrubar coisas. Por quê? Pra ele, tudo é muito frágil, tudo é muito fácil de ser destruído. Como mestre, nós temos que mostrar para os nossos jogadores que é diferente você lutar contra uma criatura humanoide, da mesma altura ali, tá, sei lá, tipo, mediana, seja o que for, contra uma criatura colossal, gigantesca. Porque é aquilo que eu falei, né? Pensa no encontro com o Tarrasque. O Tarrasque, então, sempre quando a gente pensa no Tarrasque, é algo que destrói tudo, quebra tudo. Mesmo com
conceito. O gigante, óbvio que a escala é um pouco diferente, né? O Tarrasque é maior, por exemplo, né? Mas a ideia é a mesma. Tipo, porque o gigante ele vai se movendo, vai quebrar coisa aqui, vai derrubar coisa ali, ele vai puxar uma árvore. Tipo, pô, porque um gigante tem 25, 35, 30, 10 mil de força, então ele vai jogar uma árvore em cima dos jogadores. Então você começa a usar essas coisas pra ampliar o combate. Além disso, né, não basta apenas dizer que esse gigante ele tem 6 metros de altura e ele tem a pele bronzeada, seja o que for. Não. O ambiente, então, que esse gigante está, deve reagir ao próprio gigante. Por exemplo, aqui que durante uma luta mais difícil, jogadores mais fortes, eles estão lutando contra um gigante das tempestades. Esse gigante, então, ele quer se afastar do grupo, ele dá um desengage, né? Famoso de D&D, ele não ataca nesse combate, mas ele se afasta. Em 2 passos, né, dele, ele pode atravessar um riacho relativamente longo, assim, sério, tipo, sei lá, uns 50 feet, ele atravessa, olha pro jogador e fica, e aí, seus trouxas, o que vocês vão fazer, né? Os jogadores, então, nos turnos seguintes, eles devem procurar uma rota segura, mesmo que eles voem, seja o que for, né, pra atravessar esse riacho, para fazer com que os seus combatentes de ataque físico se aproximem desse gigante. Enquanto isso, o gigante, ele não vai ficar parado e falando, nossa, que legal, eles estão buscando nada. É pedra, é tronco, pode usar água, tipo, empurrando com as duas mãos sem água em cima dos jogadores, sabe? Tipo, ele vai usar o ambiente a seu favor. Em Shadow of Colossus, então, cada colosso altera completamente a forma como você luta, né? Então, cada colosso tem uma forma diferente de lutar. O desafio não está apenas na vida do inimigo, né? Tipo, pá, pontos, não. Mas na diferença absurda de tamanho. Cara, desse tamanho, gigante é desse tamanho, sabe? Tipo, é legal pra caralho. Jogue Shadow of Colossus, é muito bom. Claramente, como eu citei no exemplo anterior, o cenário, ele pode ser a maior arma do gigante dentro do combate. A gente tá retratando dentro do combate, né? Gigantes dificilmente deveriam enfrentar aventureiros em uma sala vazia. Salões gigantes, seja o que for, a não ser que seja uma sala de trono, você esteja enfrentando reis gigantes. Ok, claramente, um líder de um dial da vida, sabe? Um líder de uma tribo, seja o que for. Mas a ideia é que esses gigantes, eles não vivem no meio da sociedade humana, né? Tipo, ele tá aqui, beleza. Esses gigantes, então, eles vivem em montanhas, geleiras, fortalezas gigantescas. Já parou pra pensar em imensidão, assim? Ou mesmo em regiões moldadas pelo próprio tamanho dessas criaturas. O que isso significa? Isso significa que o ambiente, então, deve trabalhar a favor deles. Eles não vão lutar da mesma maneira que os jogadores. Além disso, né, se os jogadores eles estão escalando o penhasco, subindo aqui, seja o que for, eles olham pra cima, pedronas vem na direção deles. Aí, tipo, vira aquele joguinho de pula pro lado, pula pro outro, pula pro lado, sobe, sabe? Se os jogadores estão passando por uma floresta, tipo, que claramente foi plantado por gigantes, então as árvores são enormes, 3, 4 vezes maiores que de uma floresta comum. Pilares, então, em determinados lugares, podem ser arrancados e arremessados dos jogadores. Então, tipo, o gigante pega o pilar, grita e joga, assim, sabe? Pontes estreitas e desfiladeiros tornam o combate muito mais interessante. Então, tipo, as pontes são pequenas, ou grandes, sei lá, mas os gigantes, eles usam esses desfiladeiros para atravessar. Então, tipo, a ponte é gigantesca, mas os jogadores, eles são pequenininhos em comparação com a ponte, sabe? Tipo, eles têm que andar, olhar pros lados, e porra, o gigante tá lá do outro lado, jogando pedra. A gente constrói de novo, então joga pedra, sabe? Ou ele realmente vai derrubar a ponte daquele desfiladeiro e azar dos jogadores. Quando o cenário, ele participa da luta, quando o cenário, ele participa desse pequeno combate, rola iniciativa, aí rapaziada, beleza. Os jogadores, eles deixam de pensar apenas em dano, e começam a procurar soluções mais criativas para esse mesmo combate. Um exemplo aqui, enquanto os jogadores estão enfrentando um gigante de pedra em um canyon, os jogadores, então, eles começam a usar inteligência, começam a olhar o ambiente, eles percebem, então, que esse mesmo gigante de pedra, ele usa colunas elevadas, colunas grandes, para ter uma leve cobertura com relação aos ataques dos jogadores. Então, o mago do grupo fala, chaca o pai resolve. Aí ele conjura uma magia e derruba um pilar de pedra em cima do gigante, ou mesmo apenas para fazer com que a cobertura do gigante, ela se dissipe. E assim os jogadores vão ter muito mais chance de lutar contra esse gigante. Só que tá, e a queda desse pilar, então, né, desse pilarzão de pedra, um muro, ou seja o que for, torna o ambiente muito diferente. Ele vai mudar o ambiente em si para os jogadores, vai ser mais fácil ou mais difícil. Tudo depende de como que eles vão fazer essa estratégia. Vou derrubar aqui para cair pro lado, vou cair para frente, não importa. Depende tudo da posição dos jogadores. Você permite aos jogadores realizarem isso, ok? Um exemplo aqui, então, é um dos filmes mais maravilhosos, um dos livros mais maravilhosos que eu gosto, que é O Senhor dos Anéis. Quando o Gandalf, então, e o Balrog, eles estão descendo... Gandalf, então, tipo, ele tira a espada e, cara, ele começa a tretar foda com o Balrog, né? Pá. Só que assim, à medida que eles estão avançando, eles caem no rio, eles vão subindo. Se você ler um livro, você vai ver que é um pouquinho diferente. Que eles vão passando das profundezas da Terra-média, né? Eles vão andando por lugares, assim, abandonados, com criaturas poderosas, seja o que for. E o Balrog, ele parece ter medo, né? Tipo, daquele lugar. Então existem realmente criaturas poderosas na Terra-média. Estão lá de boa, tô vivendo aqui, não tô fazendo nada, não tô atrapalhando ninguém. Mas, à medida que eles estão avançando até os picos nevados lá em cima,
o cenário em si vai mudando. E você, assistindo filmes, começa a perceber essa mudança de ambiente. Primeiro porque começa, né, em Moria, a ponte cai, eles caem na água, daí eles vão subindo picos, passando por cavernas até o momento do Pico Nevada. Então, o ambiente em si ele vai mudando de acordo com o combate entre Gandalf e Balrog. Maravilhoso. E, claramente, né, cada tipo de gigante que você colocar, cada tipo de gigante que você mostrar para os jogadores, eles vão ter uma personalidade completamente diferente, né? Eles vão ter modos diferentes, eles vão ter tradições diferentes, sabe? Tipo, isso é muito legal porque muda completamente o cenário, a visão como os jogadores vão enxergar esses gigantes. Por exemplo, né? Se você pegar um gigante das colinas, esses gigantes das colinas, mais gordões, roupas mais largadas, certo? Eles são impulsivos e movidos pela fome. Eu tô com fome, eu vou comer. Não, não. Gigantes de pedra, então eles valorizam contemplação e acreditam que o mundo da superfície é apenas um sonho passageiro. Olha lá, não sei o quê. Porque eles podem viver muito mais tempo, seja de pedra, seja o que for. Tudo de acordo com o que você queira colocar. Isso aqui são apenas ideias, não tô falando que eles seguem exatamente essa premissa, ok? Gigantes de fogo, por outro lado, eles vivem para criar armas, para conquistar prestígio e também demonstrar superioridade através da forja. Aquelas armonas gigantescas, maravilhosas, antigas, sabe? Um negócio bem legal também, né? Os gigantes de gelo, eles respeitam força e feitos heróicos, então eles vão trabalhar para serem cada vez mais heróis. Isso aí, eu sou foda pra caralho, sabe? Enquanto os gigantes das nuvens, eles apreciam riqueza, conhecimento e manipulação política. É bem aquele conceito mais nobre que a gente gosta de campanhas políticas. Então, se o grupo de jogadores encontrar esses gigantes, eles vão usar, talvez, os jogadores, ou os jogadores vão acabar usando esses gigantes para obter favores, para obter coisas para si, entende? Enquanto os gigantes da tempestade, os mais poderosos, que a gente já conhece, ND alto pra caramba, sabe, seja o que for, eles costumam agir como sábios observadores, né? Interessados nos grandes acontecimentos do mundo. Eles se interessam um pouco mais pelo mundo para usar tudo que eles têm de uma maneira que eles consigam ganhar. Seja o que for, talvez conquistar outros reinos, talvez uma manipulação mais política, assim, sabe? Então, tipo, eles podem ter um pouco de todas as outras, cada uma delas pode ter uma mentalidade, assim como os Drolls, eles podem ter uma mentalidade um pouco diferente da comum deles. Nós somos, né? Mas, não, eu quero mudar isso, vamos fazer outra coisa, certo? Interpretar essas diferenças transforma em encontros comuns, né? Tipo, encontrei o gigante das colinas, ok, beleza. Por que esse gigante das colinas tá aqui? Por que ele tá exatamente aqui nessa colina? É bizarro, né? Daí os jogadores começam a entender, né? Tipo, pô, pera aí, então ele pode estar com fome. Por que ele está com fome? Porque o covil dele foi destruído por algo, sabe? Então, é usar essas diferenças, né? Então, tipo, interpretar realmente essas diferenças e transformar as experiências mais comuns dos jogadores, tipo, ok, um gigante escolhido, porrada, em experiências completamente distintas para os mesmos, né? O exemplo é que dois grupos de jogadores eles enfrentam gigantes diferentes. Um grupo lá, ele está enfrentando um gigante do gelo. Eles fazem uma manipulaçãozinha aqui, rolam uns testes e fazem com que o gigante aceite realmente um duelo, né? Tipo, o jogador contra o guerreiro, seja que for, o bárbaro, contra esse gigante do gelo. O gelo fala, eu irei lutar com vocês com honra. Enquanto um outro grupo, então lá na PQP, né, enfrenta um gigante das nuvens, oferecendo informações valiosas em vez de luta, sabe? Tipo, ok, ou mesmo de ouro, né? Vamos lutar, vamos, é nóis, tá ligado? E é assim diferente como os diferentes povos de Elder Scrolls. Se você não jogou, jogue, cara, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não só o Skyrim como os outros também, né? Cada sociedade em si, então, possui valores próprios e entendem que cada cultura costuma ser mais importante do que vencer uma batalha. Então, tipo, eles vão ter valores, eles vão ter tradições, eles vão ter hierarquias, como você tem nos gigantes lá no tópico anterior. Então, você usar os gigantes dessa maneira é muito mais legal do que simplesmente, gigante, ok. Outra coisa, gigantes, eles não precisam lutar até morrer, assim como outras criaturas mais inteligentes de Dungeons and Dragons. Outro erro frequente que a gente comete é assumir que todo gigante que a gente coloca para os jogadores vai lutar até morrer. Mas, muitas vezes, esses gigantes são inteligentes o suficiente para o quê? Para negociar, recuar, capturar inimigos, capturar esses aventureiros trouxa aqui, roubar tudo que eles têm, né? E claramente, né? Ou até testar aventureiros antes de se decidir se vale a pena enfrentá-los ou não. Então o gigante tá em algum lugar, ele tá observando o jogador assim, tipo, legal, esses caras acho que vale a pena enfrentar ou põe o meu berrir pra lutar, bate no berrirzinho, esse berrir são legais pra caralho, tá? Essa mentalidade, então, cria encontros muito mais imprevisíveis para os jogadores do que simplesmente entramos numa sala e tá lá o gigantão esperando. Não. Às vezes, o verdadeiro desafio não está apenas em derrotar o gigante. Gigantão paradão, espadona, gigantona nas costas, que olhando pro jogador aqui, vocês vai morrer. Mas, em sim, está em convencê-lo de que vocês não representam uma real ameaça para essa criatura gigantesca, maravilhosa e incrível, tá? Após dominar facilmente o grupo, né? Isso aqui é um exemplo, né? Um gigante da tempestade interrompe o combate. Joga pedra, tal, não sei o que, olha pro jogador assim e pergunta: por que aventureiros tão fracos quanto vocês decidiram atravessar as minhas terras? E respondam isso, quem sabe a gente possa conversar, talvez eu tenha um uso para vocês. Então a luta se transforma em uma espécie de audiência, porque esse gigante percebeu que os jogadores são fracos, mas eles podem ser manipulados para trabalhar ou para agir em prol desse gigante. Se você é como eu, um adepto da mitologia nórdica,
você vai ver que o Thor, então, sim, o Thor, o Deus Thor, tal, Ruivão, pá, ele, muitas vezes, os confrontos dele com os gigantes, eles podem terminar em alianças temporárias, sim, alianças temporárias, podem terminar em tratados, ou mesmo em mudanças de objetivos, né, não só, vamos lutar aqui, seja o que for, vocês precisam realmente mostrar seu valor, sabe, tipo, é legal, tipo, não é só apenas vamos lutar até a morte. Isso mostra que a força não é a única forma de resolver conflitos, por mais que o Thor seja o principal pesadelo de todo gigante da mitologia nórdica. Um dos aspectos mais interessantes dentro da lore dos gigantes é o Wardening, que é a hierarquia criada por Anan, o pai de todos os gigantes. Caso você queira outra divindade, não tem problema, vamos supor que é Anan, tá? Ok? Quando essa ordem ela é abalada, cada tipo de gigante passa a disputar poder e influência. Isso claramente, né? Se um gigante das nuvens cai, vai acontecer uma coisa, gigante X, tá? Sabe, tipo, você pode parecer a hierarquia que um vai tentar sobrepujar o outro, tentar obter mais influência, mais poder dentro da hierarquia deles, ok? Isso permite criar campanhas inteiras envolvendo guerras, alianças, conspirações e até disputa entre clãs. Os jogadores eles podem ser contratados ou podem ser induzidos a trabalhar para um grupo de gigantes, podem ser induzidos a fazer alguma coisa, sabe? Os jogadores então eles deixam de enfrentar aqueles monstros isolados, gigante, berri, um beholder, seja o que for. Eles começam a influenciar o equilíbrio político de uma civilização milenar. Por exemplo aqui que após a morte de um poderoso gigante das nuvens, vários clãs, né, os jogadores começam a perceber que vários clãs iniciam então uma corrida para ocupar o lugar desse gigante dentro de uma hierarquia, né? Então esse gigante pode ser um líder de um clã, viver dentro de uma fortaleza, seja o que for, né? O grupo então ele é contratado para impedir que um gigante de fogo ou vários gigantes de fogo usem essa estabilidade para iniciar uma guerra, seja entre clãs ou entre esses gigantes e o povo menor, vamos chamar assim, que são os humanos e outros, tá? Em Game of Thrones, então, grande parte da trama, se você já assistiu, se você já leu os livros, você vai entender, né? Boa parte da trama, então, ela não é só simplesmente vamos lutar porque é importante, não sei o quê. Ela gira em torno da disputa por poder entre diferentes casas, sabe? Então, tipo, não é só apenas, vamos lutar porque a gente pode, mas sim é a busca por poder, a busca por poder político, pelo trono, seja o que for, tá? O Wardening, então, que é essa hierarquia gigante, ela permite construir conflitos semelhantes dentro da sociedade dos gigantes. Maravilhoso, incrível e maravilhoso e incrível. Outra coisa é você fazer os jogadores eles temerem antes de lutar. Os melhores encontros com os gigantes começam muito antes da iniciativa. Eita porra, sou o primeiro. Os jogadores estão avançando por um determinado lugar, deserto, floresta, montanha, seja o que for. Os jogadores eles começam a encontrar, então, pegadas gigantescas, né? Pô, o tamanho dessa pegada aqui. Eles podem passar pela floresta e árvores tombadas. Claramente um caminho, as árvores estão tombadas, sabe? Eles podem ver que pedras foram arremessadas a centenas de metros ao redor. Tipo, o jogador então ele tá subindo uma colinona assim, pá. Ele olha ao redor, ele vê que tem tipo um monte de pedra espalhada, ele já começa a falar, eita, que é isso, cara? Realmente, né? Os jogadores também percebem então que em determinado ponto eles estão no meio da floresta, eles estão ali andandinho, tensos, eles percebem que os animais eles não param e olham pros jogadores, eles não correm dos jogadores, eles correm atravessando o caminho dos jogadores, sabe? O jogador tá avançando aqui, passa um alce, seja o que for no caminho dele, o jogador fala, eita, que é isso, tá ligado? Os jogadores também, tipo, se eles passam por uma área mais cheia, seja o que for, mais povoada, acho que é o melhor termo, né? Os jogadores percebem que tem casas tombadas, as cidades, os vilarejos estão abandonados, sabe? Então, essa ideia, esses pequenos pontos aqui, denotam aos jogadores que há realmente um perigo à frente. E eles não sabem o que é, porque, tipo, pode ser que você não mostre que é um gigante. Eles podem já imaginar, pô, é um gigante. Mas qual gigante que é? O que pode estar causando toda essa destruição ante o que está à nossa frente, sabe? Tipo, eles realmente não sabem. Mas, e aí? O que a gente vai fazer? Vamos em frente? Vamos parar? Vamos voltar? E aí? Você cria essa dúvida, você mostra o medo para os seus jogadores. Quando o combate ele finalmente acontece, né? Rola a iniciativa e tal, o gigante é o último, beleza. É o último, ok. Mas coloca umas resistências nele, tipo uma armadurona, passa de que for. Os jogadores então, eles já entendem que enfrentar essa criatura, aquele gigante específico, será completamente diferente de combates normais, que ele vai chegar de frente, ficar batendo o tacape assim, sabe? Não. O gigante ele vai se afastar, vai jogar pedra nos caras, vai jogar árvore, vai derrubar, sabe? Então a expectativa ante o combate, então aumenta o impacto dessa batalha que os jogadores vão ter. Um exemplo aqui que durante 2 dias de viagem, os jogadores estão atravessando uma floresta, né? Pá, assustados e tal. Eles começam a caminhar, né? Tipo, eles encontram uma trilha mais aberta. Nessa trilha mais aberta, então, eles encontram árvores partidas ao meio, tá? E enormes marcas no solo, tipo, né? Estranho, mas vocês entenderam, né? Apenas a 3ª noite lá, os jogadores estão, né, descansando e tal. Alguém levanta, o Ranger levanta, olha pra frente e vê uma silhueta gigantesca lá no fundo. Algo que parece tão pequeno pra eles, mas é tão enorme devido à distância. Eles entendem então que à frente deles pode ter um gigante. E esse gigante está caminhando entre as montanhas ou caminhando, subindo as montanhas, sabe? Subindo na montanha, sem fazer manha. Isso é pra quem conhece o Hugo, certo? No primeiro filme de Jurassic Park, então, o Tiranossauro Rex, quando ele
vai aparecer, então ele é preparado, todo o terreno é preparado por pegadas, cercas destruídas, então tipo, pá, né? E também há vibrações no chão antes de finalmente aparecer, então foi construído toda uma tensão, todo um cenário antes dessa criatura maravilhosa e magnífica realmente aparecer para as pessoas do filme. Claramente, né, um gigante, ele deve virar uma história, não apenas mais um combate para os seus jogadores, né? Se depois da sessão, seus jogadores lembram apenas do dano que aquele combate ou que aquele gigante causou, você, como mestre, infelizmente, você perdeu uma oportunidade. Um gigante bom, um bom gigante sendo usado, então ele vai gerar consequências. Talvez esse gigante, então, enquanto ele está lutando com os jogadores, ele destrua uma vila, né? Pá, joga uma pedrona, ele erra, acerta uma vila. Talvez esse gigante seja um rei exilado. Olha que legal, um rei exilado que perdeu um combate com o atual rei, sabe? Tipo umas coisinhas assim. Os jogadores, eles começam a conversar e o cara fala, ó, se vocês me ajudarem... Pera aí, vamos melhorar então. Se vocês me ajudarem, eu darei a vocês tesouros inimagináveis. Talvez esse gigante, ele proteja um segredo esquecido, né? Tipo, os jogadores, eles vencem esse gigante através de um combate extremamente difícil. Eles vão lutear, todo bom aventureiro luteia os inimigos, né? Torna uma armadura. Mas nesse gigante eles encontram um pergaminho. E dentro desse pergaminho mostra a localização de um tesouro antigo. E esse tesouro antigo pode conter um mal antigo. Sabe umas coisinhas bem básicas assim, mas clichêzinho que trabalha e funciona muito bem. Então você pode usar o clichê dessa maneira muito legal. Ou mesmo, né, ele esteja tentando impedir que algo muito, muito pior aconteça. Sabe? Tipo, tô beleza, estou aqui, né? Beleza. Vai acontecer algo muito pior. Eu sei, porque eu tenho visões. Então, se vocês me derrotar, o bicho vai pegar pro lado de vocês. Vocês não sabem o que vai acontecer, mas vai acontecer uma merda até. Quanto mais significado existir por trás daquela criatura, colossal, gigantesca, incrível, mais memorável essa criatura. Não serve apenas pros gigantes, tá? Serve pra tudo que você vai colocar em D&D. Então, mais memorável será o encontro com ela, ok? No fim das contas, então, esses gigantes, eles são realmente excelentes, porque eles representam não só, né, a força em si, o tamanho, tal, seja o que for. Eles representam uma força da natureza com uma personalidade própria. Cada gigante, assim como qualquer criatura que você vai colocar em Dungeons and Dragons, ou qualquer sistema de RPG, a gente tá falando um pouco de Dungeons and Dragons aqui, né? Mas qualquer criatura ela vai ter uma personalidade própria, apesar da hierarquia, apesar da cultura, cada um deles vai ser diferente entre si. Nenhum gigante vai ser igual ao outro, assim como nenhum humano é igual ao outro. Na nossa sociedade, né, claramente. Mas enfrentar essa força da natureza, que é o gigante, sempre deve parecer um evento extraordinário, não apenas mais um combate comum. Combate ordinário, né? Tipo, então, vamos lá. Após os jogadores derrotarem o gigante das montanhas, os jogadores invadem o covil desse gigante porque eles foram contratados, ou mesmo esse gigante está sendo uma ameaça porque ele está expandindo o seu território, seja o que for, né? Os aventureiros descobrem que após matar esse cara, então, os jogadores começam a explorar o covil e eles notam que há uma pedra ou algo no fundo, né? E esse gigante, na verdade, uma pedrinha. Uma pedrinha, um orbe, seja o que for. E matar esse gigante acabou, né, fazendo com que essa pedra, então, pode estar ligada diretamente a esse gigante, fosse destruída. E ao derrotar esse gigante, então, esses jogadores acabam fazendo o quê? Libertando um dragão ancestral que estava preso lá, que é realmente uma calamidade que pode vir a destruir o mundo. Básico, clichê e extremamente funcional. Os jogadores vão lembrar disso, prometo pra vocês. Um exemplo aqui é Attack on Titan, cheguei aqui no Kyojin, lá do Nerd On, né? Os titãs não são apenas inimigos gigantes, apesar de eles correrem daquela maneira esquisita pra caralho, né? Eles representam um mistério, um medo constante e uma peça central dentro da história. Se você assistiu o anime, se você leu HQ, você vai ver que realmente, tipo, há um grande mistério do porquê eles surgiram, de quem são esses gigantes, esses titãs e tudo mais, né? Então o gigante, ele deve ser usado dessa mesma maneira, ele deve causar esse mesmo tipo de impacto, sabe? Porque é isso que a gente quer dentro de uma campanha de RPG aqui. A história causa um impacto nos seus jogadores. Assim, os gigantes, eles nunca devem ser tratados como criaturas enormes, com muitos pontos de vida e um ataque muito poderoso. Cada gigante, cada cultura de gigante, então eles vão ter suas próprias realmente culturas, eles vão ter seus próprios conflitos, eles vão ter diferenças filosóficas e até uma presença capaz de se transformar completamente em uma aventura. Um encontro com o gigante não deve ser só mais um encontro de combate, deve mudar totalmente a dinâmica, a mentalidade dos jogadores, principalmente se seus jogadores encontram pela primeira vez um gigante. Não é tipo que nem encontrar um elfo numa cidade, é encontrar um gigante. Imagine você andando na rua assim, encontra um gigante. Cara, isso deve mudar a sua mente, deve expandir a sua ideologia completamente, né? Porque assim, quando você usa esses gigantes apenas como um chefe de um combate, um chefe de um covil, um chefe de uma fortaleza, então você desperdiça um dos povos mais ricos de toda a lore de Dungeons and Dragons ou qualquer sistema. Você pode ler a lore dos gigantes dentro do livro dos monstros, você vai ver que tem uma cultura muito legal, existe uma mentalidade, você pode desenvolver também uma história muito própria para eles. Então, quando os jogadores encontrarem esses gigantes, quando eles forem buscar mais informações sobre gigantes, eles devem ver que a sociedade gigante, de um modo geral, não é apenas aquele gigante que faz isso, aquilo. Cara, eles têm toda uma hierarquia, eles têm toda uma história totalmente diferente, totalmente à parte.
do mundo em que os jogadores vivem, né? Se você mestra em Forgotten Realms, seja o que for, você pode usar dessa maneira. Os gigantes, eles vivem de uma maneira completamente diferente das pessoas mais normais, vamos chamar assim. Porque eles são seres extremamente especiais, eles são seres que vivem em outra esfera de poder e outras coisas, certo? Então, os desafios que esses gigantes enfrentam não são os mesmos dos jogadores. Eles podem enfrentar dragões, eles podem enfrentar, por exemplo, gigantes, anões, sabe? Tipo, outros gigantes. Então você amplia o encontro para que seja algo muito mais memorável para esses jogadores. E agora eu quero saber de vocês, como é que vocês usam esses gigantes dentro das campanhas de RPG de vocês? São só pontos de vidas ou sacos de HP poderosíssimos? Ou você coloca uma lorezinha ali, um mistériozinho, seja o que for? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Tem uns produtos muito legais pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que eu crítico esteja com vocês. Até mais!